Boa noite, pessoal. Tô vendo aqui o pessoal entrar. Dinatiele, Denise. Tassiana, boa noite. Olá, Camila, boa noite. Tô dando aqui uns minutinhos para o pessoal conseguir entrar. Então, pessoal, enquanto a gente dá esse tempinho aí para começar, para quem não me conhece, eu sou a doutora Camila Vidal, sou uma das médicas especialistas do Ceferp e hoje eu estou aqui com a Tassiana. A Tassiana, ela é bióloga com especialização e mestrado em ciências e atualmente ela é assessora científica da Igenomics, que é o nosso laboratório parceiro das análises genéticas. Então, Tassiana, se você quiser se apresentar, dar uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como a doutora falou, eu sou bióloga, né? Minha formação de base é em ciências biológicas. Eu tenho especialização e mestrado pela Universidade de São Paulo e atualmente eu trabalho como assessora científica no Laboratório Genomics. Perfeito. Muito obrigada, Tassiana, pela sua disponibilidade para que a gente possa falar aí de um tema tão importante, né, e que vem crescendo tanto nos últimos tempos, que é a análise genética do embrião, tá? Enquanto a gente dá um tempinho para o pessoal entrar, se vocês quiserem aproveitar para já ir mandando as suas dúvidas por aqui, a gente recebeu várias dúvidas pelos nossos canais de comunicação, pela nossa caixinha de perguntas, a gente selecionou aquelas principais, que são as dúvidas da maior parte, né, das pessoas em consulta ou não, para a gente abordar aqui, mas não deixe de mandar qualquer outra dúvida que vocês possam ter por aqui também, para que a gente possa responder o máximo possível, interagir o máximo possível com vocês, tá bom? Então, começando para a gente dar um boa noite e uma introdução ali no assunto, né? É um assunto que é muito importante da gente discutir, da gente tirar as nossas dúvidas, até porque a gente sabe que quando a gente tem uma falha na fertilização in vitro, né, ou seja, uma transferência sem sucesso, a nossa principal causa de falha, ela é embrionária, né? Teoricamente, a gente pode esperar em torno de 70%, 80% das vezes em que a causa seja o próprio embriãozinho, que não tem ali o potencial necessário para continuar o desenvolvimento até chegar no nascimento do bebê. Então, é importante que a gente conheça o máximo possível ali de informações que a gente pode ter disponíveis, né? De como conhecer mais esses embriõezinhos e com isso a gente estimar melhor o potencial de implantação desses embriões também, para que a gente possa individualizar essa decisão de fazer ou não a análise genética, né? Então, eu vou começar perguntando, pedindo, Tassi, para você explicar para nós o que é, né, essa análise genética, como é que ela funciona? Tá, vamos lá. Então, quando a gente fala de análise genética, eu acho que é melhor eu dividir em dois grupos principais, tá? Do que a gente tem de análise genética para o embrião. A análise genética do embrião, ela é conhecida como PGT, teste genético pré-implantacional. Então, a gente tem duas análises que são focadas para a parte cromossômica e uma outra análise que é focada para a parte de genes. A parte que é focada para análise cromossômica, a gente tem o PGTA e a gente tem o PGTSR, tá? E para a parte de doenças envolvendo o gene, a gente tem o PGTM. O PGTA, o que significa? O que é essa sigla? Antigamente, né, até 2017, a gente chamava o PGTA de PGS, que seria, na verdade, o screening, né, do embrião, né? Agora, com esse teste aí, com maior uso, a gente tem a nomenclatura que o PGTA significa teste genético pré-implantacional para aneuploidias, que é indicado principalmente para aqueles grupos que têm o risco de apresentar embriões com essas alterações. O PGTSR significa teste genético pré-implantacional para rearranjos estruturais. É indicado principalmente para aqueles casais que possuem uma alteração no cariótipo e que, por consequência, também possuem o risco de gerar um embriãozinho aí com rearranjo estrutural desbalanceado.
E o PGTM é o teste genético pré-implantacional para doenças monogênicas, que é para aqueles casais que possuem na família alguma condição que envolve um distúrbio de um único gene. E antigamente a gente chamava de PGD. Exatamente, era isso mesmo que eu ia comentar, porque às vezes os pacientes podem ler, né, em alguns outros locais, a nomenclatura antiga, né, que era o PGS de screening, né, quando a gente fala de aneuploidias, e o PGD de diagnóstico, quando a gente fala ali de doença monogênica, né. Então, respondendo uma das perguntas que a gente recebeu em box, que foi: todos devem fazer essa análise quando realizam a fertilização in vitro? E não, né? Na verdade, a gente individualiza, a gente vai ver mais adiante quais as principais indicações para que a gente faça, mas não é uma análise, um procedimento obrigatório para a gente fazer, tá? E como é que a gente obtém, então, esses resultados, né? O que a gente precisa fazer para conseguir fazer ali a análise genética do embriãozinho? A gente faz através de uma biópsia, né, Tassiana? Exatamente, doutora. Primeiro de tudo, né, o casal tem que buscar uma clínica de fertilização in vitro, tá? Uma clínica da sua confiança, conversar com o médico e verificar se existe realmente a indicação do teste genético pré-implantacional. Caso exista, né, caso a questão do casal seja mais um medo de uma alteração cromossômica, tá? Então, aí a gente pode realizar o PGTA, o PGTSR, dependendo se tiver cariótipo alterado ou não. Então, no PGTA e no PGTSR, a gente trabalha com células do embrião, geralmente é realizada também uma biópsia na clínica de fertilização. A biópsia é feita por um embriologista experiente, né? A gente retira células da região do trofectoderma, né, aquela regiãozinha que vai dar origem à placenta, a gente não faz a biópsia da massa celular interna. E aquelas celulinhas, então, elas são enviadas para a genomics, o embriologista faz o tubo e coloca aquelas celulinhas no meio adequado, né, coloca naqueles tubinhos tipo PCR, envia para a gente nas temperaturas e condições adequadas, então a gente dá início a todo o processo, né, que a gente faz uma amplificação daquele DNA, para a gente fazer uma leitura pelo sequenciamento, a gente precisa amplificar o DNA, aumentar a quantidade dele, então aí a gente dá início a toda a rotina no laboratório. O PGTM, também a gente faz análise no embrião, mas tem uma etapa prévia, né? Então, quando o casal vem para a gente com uma questão de uma doença genética, a gente não chega fazendo análise embrionária logo de cara, tem uma etapa prévia, né? Que depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Perfeito. Então tudo isso começa ali na biópsia, né, do embriãozinho, e uma dúvida que a gente recebe praticamente em todos os casos que cogitam a biópsia e que a gente recebeu a gente pode prejudicar o embriãozinho, né, fazendo ali a biópsia? E é exatamente o que você comentou. Primeira coisa é que ela vai ser feita por um embriologista treinado, capacitado, né? Então é importante que a gente procure um lugar que tenha ali realmente a expertise, né, de fazer o procedimento. E segundo ponto é que essa biópsia é feita nesse estágio, como a Tassiana falou, de blastocisto. No estágio de blastocisto, a gente já tem um número de células maior, o embriãozinho ele já tem mais de 100 células, e essas células, elas já têm uma divisão muito mais específica, né? Então a gente tem o que a Tassiana falou, de massa celular externa, como se fosse um anelzinho ali, um contorno do embriãozinho, e a massa celular interna, como se fosse um recheinho, né, uma bolinha ali dentro. O que é a massa celular interna é o que vai realmente originar o embriãozinho, e o que é a massa celular externa é o que vai originar a placenta e os outros anexos da gravidez, né? Então, quando a gente faz essa biópsia, a gente faz a biópsia da massa celular externa, não diretamente do embriãozinho, né, do que vai virar ali o embriãozinho propriamente dito, tá? Então, tudo isso traz mais segurança para nós durante o procedimento. E tira também aquele receio que às vezes a gente pensa, poxa, mas se vai tirar um pedacinho ali, não vai faltar alguma coisa, né, no desenvolvimento do embrião? E, na verdade, não, justamente por todos esses mecanismos que a gente conversou. Com relação a essa logística também, de fazer a biópsia e esse envio para análise, uma dúvida muito comum é com a questão dos embriões saírem ou não da clínica, né, para a gente precisar enviar. E, na verdade, Tassiana, vocês vão usar a
biópsia, as células que a gente fez a biópsia, né? Exatamente, Camila. A gente recebe as células biopsiadas, tá? O embrião ele fica na clínica, ele fica lá guardadinho, criopreservado, só esperando, né, a gente saber aquele resultado, o casal ter aquele resultado para saber se a gente pode utilizar eles ou não para transferência. Mas é um processo totalmente seguro, os embriões eles ficam na clínica, o que a Genomics recebe é aquela porçãozinha de células para poder fazer a análise genética. Perfeito. E aí, uma outra... Falou, Camila? Só Pode complementando, né? A gente estava falar. falando da questão da biópsia do blastocisto, né? Por que a gente faz a biópsia do blastocisto, por exemplo? Porque antigamente se fazia muito a biópsia de blastômero, né? A gente utilizava uma ou duas células, então isso acabava prejudicando o embrião, a gente podia estar tirando células que poderiam dar origem à massa celular interna, prejudicar os órgãos mesmo, né? E assim, a biópsia é um processo seguro quando feita realmente por pessoas experientes e treinadas, não causam malformações congênitas. Teve um trabalho ano passado no Congresso da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, que foi apresentado no ano de 2019, e que avaliou nessa questão, será que a FIV com a biópsia aumenta a taxa de nascidos vivos com defeitos congênitos, e a resposta foi que não foram vistas diferenças significativas, então é um processo bem tranquilo. Excelente. Vou interromper aqui para deixar uma boa noite, né, para todo mundo, tanto pelo Facebook, então, o João Daniel, a Miriam, a Karen, a Adriana, a Fran, todo mundo que entrou aqui pelo Instagram também. E vou fazer uma pausa para a gente ver, então, algumas das perguntas que a gente recebeu por aqui, Tassiana. Uma delas é da Natália. Perfeito. Ela perguntou, quando a mãe tem translocação balanceada, pode ter um embrião saudável? Sim, é possível, mas aí a gente vai precisar do auxílio do teste genético pré-implantacional. É possível, claro, que as chances elas diminuem, mas a gente tem sucesso, tá? Quando a gente faz o PGT, na verdade seria a indicação do PGT-SR, a gente tem uma resolução da técnica um pouquinho mais refinada para enxergar justamente esses fragmentos derivados dessas translocações que geralmente tem fragmentos, algumas chegam a ter fragmentos menores do que 10 megapares de base, porque no PGTA a gente alcança uma análise de até fragmentos de até 10 megas, no PGT-SR para casais que têm essas alterações, tem que ser uma análise mais refinada. Então, assim, a gente consegue identificar os embriõezinhos que têm esses rearranjos desbalanceados, esses derivados da translocação, o que a gente não consegue detectar é uma translocação, né? Porque, teoricamente, o que a gente espera? A gente espera que aquele embrião tenha dosagem cromossômica saudável, é isso que a gente enxerga. Se numa translocação a gente não tem nem perda e nem ganho de material genético, por consequência, aquele embrião tem a dosagem cromossômica que a gente considera normal. Então, ok, né? Seria um embrião elegível para transferência e seria como aquela pessoa que porta, né? Perfeito. E uma outra dúvida que a gente recebeu foi da Roberta, que ela colocou que ela é paciente do Ceferp, que ela optou pela biópsia, não deu tempo do esposo fazer o cariótipo, mas ela tem uma sobrinha que nasceu com atrofia cerebelar, imagino, e tem medo de ser genética da família. E aí pedindo a opinião a respeito disso, se tem risco ou não. Difícil, né, Tassiana? É difícil, mas é aí que a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, né? É importante que essa criança ela seja assistida por um médico geneticista, tá? Então, na Genomics, a gente tem também médico geneticista que pode auxiliar, a gente trabalha com parceria, a gente tem uma geneticista também que pode auxiliar com dúvidas, né? Mas é importante que primeiro essa criança que a família leve essa criança ao médico para que sejam avaliados todos os sinais, sintomas e para que seja prescrito o teste genético, né, para a gente saber se é uma condição que envolve um gene único, se é uma condição que envolve uma CNV, que a gente fala, uma variante, né, copy number variation, uma deleçãozinha, uma duplicação, para a gente poder pensar o que dá para fazer para aquela família, né, o que dá para fazer para aquela moça lá, para aquela tia, será que, de repente, ela possui um mesmo risco, né, será que é herdado ou não, né, a gente precisa ter todo esse assessoramento aí
de um médico para poder depois avaliar isso para essa pessoa que quer engravidar. Porque o que chega muito para a gente acaba recebendo muitas dúvidas, né? A pessoa que tem um parente com uma condição genética, mas assim, se a gente não tem um estudo, um laudo, algum respaldo, a gente não sabe por onde começar. Né? É muito fácil a pessoa falar assim, mas minha sobrinha tem um quadro de autismo. Tá, mas e a gente tem genes associados? Foi pesquisado? Será que é uma alteração herdada ou não? A gente sabe que todas as pacientes que estão aí procurando a fertilização in vitro, elas, né, têm esse medo, o mundo delas é isso, gera uma certa ansiedade, mas eu acho que a abordagem tem que ser multidisciplinar para a gente também seguir o caminho correto, né? Com certeza, com Poder certeza. ver o que a gente consegue oferecer dentro da fertilização, dentro do PGT. Com certeza. E uma dúvida que até está aqui na nossa programação, mas eu já vou antecipar um pouquinho para a gente entrar nesse assunto também, que foi a que a Elaine mandou. Ela colocou: eu tive um bebê com síndrome de Down. Posso ter outro na fertilização in vitro? E aí entra naquela questão. Pode falar. Quer falar? Bom, mas vamos lá. Então, a síndrome de Down, 90% dos casos não são herdados. A gente tem uma falha aí. Acho que cortou o início da sua resposta. Vamos lá. Então, síndrome de Down, 90% dos casos, o que a gente tem na literatura? A gente sabe que não são herdados, que a gente tem uma falha na divisão celular. Porém, existem alguns casos, sim, que a gente pode ter uma síndrome de Down devido a uma translocação, né? Translocação robertsoniana. Ocorre principalmente entre os cromossomos 14 e 21. Então, assim, primeiro de tudo, ver o cariótipo desse casal, se eles fizeram um teste antes, né? Procurar também estudar essa criança, ver o tipo de alteração que ela tem, se é para uma trissomia livre, uma translocação, e planejar os próximos passos junto com o médico, né? Pode falar. Não, já complementei aqui, mas assim, é basicamente isso. A maioria dos casos a gente sabe que não são herdados, são falhas na divisão. Alguns casos tem a questão da translocação, outra questão, erros mitóticos, né? Pós-zigóticos, pós-meiose. Exatamente. E aí entra também a questão que a gente vai entrar agora das indicações, né? De quando a gente considerar fazer, porque entra muito a questão da idade, né? A gente sabe que nós mulheres nascemos com os nossos óvulos contadinhos lá quando a gente era neném no útero da mãe, né? A gente não vai produzir nenhum a mais ao longo da vida, né? A gente só vai gastar aqueles que a gente já produziu até o momento do esgotamento reprodutivo ali dos ovários. Então, é natural que, com o passar do tempo, a gente tenha ali uma redução da reserva ovariana, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? E isso se reflete também na qualidade genética, né? Então, com o passar do tempo, é natural que a gente tenha mais óvulos com alterações genéticas e tenha ali um risco aumentado de formar embriõezinhos também com alterações, né? E aí, falando especificamente das indicações, entram ali da gente considerar, principalmente, fazer o estudo das aneuploidias, o PGTA, a questão, por exemplo, da idade materna avançada, né? Não existe um único consenso dentro da ciência do que é idade materna avançada, né? Algumas literaturas vão falar 38, 40 anos, mas da gente conseguir conversar isso com esses casais e individualizar ali o risco de ter um bebezinho com alguma alteração para que a gente considere fazer esse estudo, né? Em outros cenários que a gente também considera fazer no estudo genético, são casos, por exemplo, de falha de implantação, então, em que aqueles casais já tenham passado por outras transferências de embriãozinho sem sucesso, né? Casos de aborto de repetição, em que a gente precise fazer um rastreamento, caso tenha, por exemplo, alguma alteração genética, né? Especificamente das doenças monogênicas do PGTM, é o que você comentou, se a gente tiver história na família de alguma doença que a gente precise rastrear, ou se a gente já teve um filho, né, com alguma alteração gênica, que a gente consiga também fazer o rastreamento, são possíveis indicações para a gente fazer o tratamento, a pesquisa, a análise genética, né, Tassiana? Isso, exatamente, Camila. Na parte do PGT, a indicação principal são para aqueles grupos que a gente sabe que o risco de aneuploidia é maior. Como você colocou, a idade materna avançada, mas assim, idade materna avançada é melhor a gente falar idade
ovular, né? Como a doutora Cristina fala bastante, porque realmente esse grupo ele tem um risco maior das aneuploidias, né? Casais que já tiveram um aborto também, que têm o medo da recorrência, podem contar com PGTA, quando a gente tem fator masculino também envolvido, né? Um espermatozoide com DNA fragmentado, né? Então, isso acaba também aumentando o risco aí de aneuploidias embrionárias. E no PGTM, as indicações principais é quando a gente tem um dos membros do casal com uma doença genética, né, uma doença monogênica, por exemplo, vem muito para a gente pedido para câncer de mama, né, a gente sabe que, às vezes, a paciente, ela tem alguém na família, ou ela mesmo sofreu e com esse risco, né, sabe que tem uma variante patogênica e não está com medo de passar isso para os descendentes, a gente pode fazer, né, a gente sempre avalia caso a caso, chega muito para a gente casais que já perderam um filho com uma doença genética, casais consanguíneos também, então no casamento consanguíneo a gente tem um alto grau de compartilhamento de informação genética, né, então isso acaba aumentando o risco aí da gente ter variantes em comum que podem gerar um risco de um descendente com uma doença recessiva, por exemplo. Né? Então, também a gente tem, por exemplo, casais que fizeram um painel de compatibilidade, que não são primos, e um painel de compatibilidade, para quem não sabe, é um painel de heterozigoto, né, que a gente também fala, e daí, às vezes, no meio do caminho, acabaram descobrindo que tem uma variante, uma coincidência em algum gene que pode gerar um risco de um descendente afetado. Então, também é possível fazer o PGTM para isso. O que não dá para fazer PGTM é quando o casal fala, escolhe uma doença aleatória, porque viu na televisão algum parente distante, vizinho, e quer fazer. Não, a gente trabalha com a identificação já prévia, né? A gente precisa conhecer aquela mutação, né? Já entrando um pouquinho assim no PGTM, nas etapas, a gente sempre vai precisar saber qual é a mutação que está naquele gene, né? Porque temos diversas variantes patogênicas escritas. Por exemplo, no caso da fibrose cística, a gente tem 1.700 variantes patogênicas, então é muito complicado o casal chegar para a gente e falar, eu quero fazer para isso, já tem sonda pronta, né? Então a gente precisa conhecer aquela variante, e a nossa abordagem é sempre estudar marcadores próximos da região daquela alteração, marcadores polimórficos, né, para o casal. Então essa é a etapa da sonda. Então não existe uma sonda pronta, a nossa estratégia é personalizada, para garantir a melhor combinação de marcadores e também para garantir, assim, que a gente esteja analisando aquele embrião do casal mesmo, né? Uhum. E depois que a gente faz todo esse processo, né, de receber o laudo, avaliar o caso, preparar a sonda, que tem um prazo aí de 4 a 6 semanas, essa sonda, geralmente, ela é preparada a partir de uma amostra de sangue, né, a gente extrai o DNA a partir dessa amostra de sangue, ou saliva, dependendo da região que o casal estiver, né, não tiver um lugar fácil para coletar, não quiser se locomover muito, a gente pode aceitar também. Então, extraindo esse DNA, a gente começa a estudar marcadores próximos àquela alteração, que é o que a gente fala que é a nossa sonda. Depois, concluindo esse processo, a sonda está pronta para ser utilizada em quantos ciclos o casal quiser, né? E daí a gente pode começar a receber as biópsias dos embriões para análise. Uhum, exatamente. E já aproveitando que a gente entrou nessa parte do PGTM, essa é uma grande dúvida realmente dos casais, né? A respeito sonda, né, do porquê a gente precisaria ali fazer essa sonda, que foi o que você colocou para nós agora, de forma bastante clara. Normalmente eu costumo explicar em consulta que é mais ou menos como se a gente fosse fazer um molde, né, então em que a gente precisa ir lá com esse molde nos embriõezinhos para a gente pesquisar se a gente tem ali exatamente aquela alteração que a gente busca. Então, primeiro a gente precisa saber o que a gente vai buscar, né, para depois a gente conseguir pesquisar também nos embriões. E aí, já que a gente entrou agora nesse assunto do preparo para análise, né, da sonda, do PGTM, esse é um assunto que gera algumas dúvidas com relação a quem precisa colher o sangue, né, para a confecção da sonda. Às vezes é só o casal, ou tem mais alguém na família que precisa colher. Se não tem a pessoa da família disponível, né? Como que a gente faz? Então, se você puder explicar um pouquinho.
Então, tudo depende do tipo de alteração, do tipo de herança envolvido, né? Então, o ideal é que esses laudos venham para a gente, o histórico do casal venha para a gente indicar quais familiares necessários. A gente precisa saber quais estão disponíveis. Geralmente, quando o casal tem uma criança que está viva, né, mas tem uma condição genética, a gente sempre prefere coletar dessa criança e do casal para a gente poder ter aí a melhor seleção dos marcadores, né? Se a pessoa tem um risco para doença de Huntington, daí sabe que a mãe é afetada, então a gente sempre busca, né, trabalhar com a amostra dessa pessoa afetada para a gente estudar toda essa combinação de marcadores, para não termos erros na análise. Então é importante ter sempre o histórico, né? Não como assim, a gente tem alguns critérios, né, específicos dependendo do tipo de herança, mas assim, nem todo caso é igual, né? Tem gente que já perdeu um filho, daí não tem mais como acessar esse DNA, aí a gente vai precisar contar com parentes próximos, pai, mãe. O importante é que assim, a sonda ela é feita para o casal, a gente utiliza parentes, familiares, mas o laudo que a gente libera, que a gente disponibiliza para os pacientes, eles contêm informação daqueles marcadores, os melhores marcadores para o casal que são mais bem informativos. Então não adianta nada a pessoa falar, nossa, mas eu acho que meu primo tem a condição, eu quero um laudo genético para ele. Não, essa não é a abordagem mais adequada, tá? Até porque tem casos que a gente faz uma abordagem direta, né? Então a gente vê aquele alelo que tem alterado, aquele haplótipo de risco e a gente não faz uma identificação direta da mutação, depende muito do tipo da variante. Então, assim, a pessoa achar que vai vir toda a minha família coletar, né, lá na Genomics, lá na Ceferp, vamos ter o laudo de todo mundo. Não é bem assim. Então, por isso que é muito importante também um aconselhamento pré-teste, né? Ou conversar com o médico para entender bem, ou fazer uma conversa conjunta conosco para entender o que está sendo disponibilizado. Né, porque já aconteceu sim, a pessoa fala, nossa, mas eu acho que a minha irmã também tem, ela quer engravidar, será que você não pode me dizer se foi encontrada alguma coisa? Não é a abordagem mais legal, tá? Então, é importante ter ciência disso. E às vezes as pessoas acharem também que a gente vai fazer um painel ali de doenças gênicas. Que vai fazer tudo. E na verdade ele vai ser guiado para aquela mutação que a gente está procurando, né? Exatamente, porque não faz sentido a gente fazer uma análise delicada que leva tempo para rastrear algo que não existe risco, né? Então, todo mundo quer que o seu bebê nasça saudável e tem medo de algumas condições, mas tudo que a gente sabe que pode gerar um risco, a gente consegue mapear, né? E vamos pensar que a gente tem cerca de 20 mil a 25 mil genes. A gente não conhece ainda a função de todos. Por o que a gente conhece, que a gente, né, por o que a gente conhece, porque o casal já tem estudo genético, que a gente sabe que tem um risco, ok, conseguimos oferecer, né? Muita gente fala, vocês conseguem fazer uma análise completa do embrião, analisar todos os genes? Não, a gente não consegue. O que a gente consegue fazer no PGTA, a gente sabe que os genes, eles estão nos cromossomos. A gente sabe, então, se tem perda ou ganho de material, mas, assim, fazer um screening para cada gene, ver variantes, a gente não consegue. E tem variante que a gente não sabe o significado ainda, né? Então, exatamente. Como que, por exemplo, você vai, às vezes, num laudo genético, você vai apontar, por exemplo, se a gente tivesse essa tecnologia que a gente não tem, né? A gente prefere trabalhar com coisas já cientificamente comprovadas, que tem uma segurança. Imagina você apontar para o casal, tem uma variante incerta, imagina a dor de cabeça, o medo, né? Então, não faz sentido. A gente oferece para algo que já é focado. Com certeza. E para a gente encerrar essa parte específica do PGTM, já que a gente faz ali a análise guiada, né, para aquela mutação, os casais que fazem a análise do PGTM, a gente faz também a análise do PGTA, né, do estudo das aneuploidias, né? Exatamente, Camila. A gente faz o estudo do PGTA naqueles embriões que a gente vê que são portadores ou que não apresentam a variante, né? Porque não faz sentido, às vezes, você está livrando uma condição genética e daí, de repente, você está transferindo um embriãozinho que não vai implantar, né? Que tem
uma aneuploidia complexa, que tem um risco para Down, então não é o que a gente quer uma gestação com planejamento. Então, naqueles embriões que a gente vê que estão livres da condição, no caso, por exemplo, quando são doenças recessivas, ainda a gente pode ter embriões portadores, aí a gente ainda faz análise desses, né? Quando é uma doença dominante, para as pacientes que não sabem, é aquela doença na qual a gente tem apenas um único gene, né? O único gene alterado é suficiente já para causar patologia. Se o embrião apresenta aquela variante da doença dominante, aí a gente não faz análise do PGTA, mas para aqueles que estão livres, ok. Perfeito. Vou dar aqui uma boa noite para a Marília, uma boa noite, muito obrigada, estão sendo ótimas as perguntas de vocês, a gente vai se esforçar aqui ao máximo para responder o máximo possível. Boa noite, Zelaide, Carol, Ana Mara. E a Adelaide mandou uma pergunta, que é a dúvida também de muitos casais quando vão fazer o tratamento, um pouco mais da parte logística ali do tratamento. Ela mandou assim: caso a gente tiver 10 embriões, posso autorizar a análise de 5? Como é que fica a biópsia do restante na Igenomics, caso eu tenha que transferir posteriormente? A gente consegue, então, selecionar os embriões que a gente vai analisar? Sim, é possível, né? É sempre importante sinalizar na ficha, conversar com a nossa equipe sobre aqueles embriões que vocês querem analisar, né? No caso do PGTA, a análise é cobrada por embrião, mas tem que ser conversada com a clínica, também com o médico, quais embriões querem fazer, né? O paciente também deve comentar para a gente quais têm interesse, né? Aquelas biópsias, elas ficam amplificadas, não tendo risco daquelas celulinhas se degradarem, tá? Mas à medida que o casal for decidindo fazer as análises, a gente pode sim seguir conforme querem. O PGTM, como se trata de um exame um pouco mais caro e delicado, geralmente a gente sugere que o casal tente acumular, né, ciclos, tente acumular embriões para fazer valer a pena, ter maiores chances aí, né? Então, porque às vezes o casal tem um único embrião e a gente está avaliando para uma doença genética e depois a parte cromossômica. Então, a gente sempre sugere de tentar acumular, né, esperar um pouquinho, para depois fazermos uma análise de uma única vez. Mas se o casal também quiser fazer, eu quero a análise nesse um único embrião, ok, a gente segue conforme o paciente e o cliente quiserem. Uma coisa importante para a gente falar da parte clínica é que o ideal é que a biópsia em si seja feita no mesmo momento, né? Então, se a gente pegar esse nosso exemplo, nós tivemos ali 10 embriões, o ideal é que a gente faça a biópsia nesses 10 embriõezinhos e congele, e aí depois a gente defina ali com o laboratório parceiro, no caso a Igenomics, quantos a gente vai analisar e quantos a gente vai amplificar nesse momento, né? Mas por quê? Para que a gente evite congelar um embriãozinho não biopsiado, e aí depois, se a gente precisar chegar até ele, a gente ter que descongelar, biopsiar, recongelar, e aí depois do resultado da análise, descongelar de novo. É um processo seguro, né? Hoje em dia, as técnicas de vitrificação e de descongelamento, elas evoluíram bastante, mas se a gente puder já ter uma programação que facilite essa logística, né, e que diminua essas manipulações, seria o ideal. Então, normalmente, como clínica, a recomendação é que a gente biopsie todos no primeiro momento e depois defina posteriormente ali com a Igenomics a questão da análise dos embriõezinhos também, né? E entrando também, a gente recebeu aqui uma pergunta, agora ela acabou ficando um pouquinho mais para cima, aqui, da Nath, que ela colocou: em casos de abortos de repetição, qual a maioria das causas? Então, para a gente entrar, como a gente comentou que uma das possibilidades da gente discutir fazer a biópsia são os casos de abortos de repetição, né? A primeira coisa é que a gente faça realmente um rastreamento mais abrangente, que a gente pesquise alterações também de coagulação, as trombofilias, que a gente pesquise alterações anatômicas no endométrio, alguma malformação, algum septo, né? Outros fatores que possam justificar, e também a parte genética do casal, né? Como a Tassiana colocou muito bem também, a importância que a gente tem de ter essa informação desde antes da parte do cariótipo também, né? A gente sabe que, infelizmente, grande parte dos casos de abortos de repetição, eles vão ficar como idiopáticos, né? Ou seja, a gente fez todo esse rastreamento e a gente não encontrou nenhuma alteração. Mas o que a gente sabe é que uma das principais causas de aborto
são alterações genéticas, né? Então, uma coisa interessante e importante para a gente colocar é que quando a gente faz a pesquisa do cariótipo do casal, a gente não vai excluir ou incluir a possibilidade deles terem embriões alterados. Embriões alterados todos nós vamos formar, né? Isso é inerente ao nosso processo reprodutivo como ser humano, né? O que a gente está buscando é se nesse casal a alteração ela tem mais risco de acontecer ou ela tem o mesmo risco da população geral, né? E aí, quando a gente pensa em fazer a biópsia, pensando especificamente nos abortos, qual é o nosso principal objetivo? Primeiro, se a gente encontrou alguma alteração, a gente rastrear ali direto para aquela alteração, seja um PGTA ou um PGTR, como a Tassiana colocou, e com isso, a gente tentar afastar uma das principais causas de aborto, que é a alteração genética, e tentar com isso, então, um número menor de abortos e um tempo menor para o nascimento do bebê. Hoje, a ciência ainda é um pouquinho controversa com relação a gente aumentar a chance de ter um bebezinho nascido, mas pelo fato da gente considerar também o aspecto do luto, do aborto, de todo o desgaste de passar por essas situações, a gente poderia pensar no benefício ali da gente encurtar o número, né, de abortos e com isso o tempo para o nascimento do bebê, tá? Mas para avaliar se é realmente indicado para cada caso, não necessariamente todos os casos vão ser necessários a gente fazer essa análise, aí precisa realmente de uma avaliação com especialista, preferencialmente multidisciplinar, como a Tassiana colocou, para a gente ter não só um aconselhamento da parte genética, mas também de um especialista ali em reprodução, para poder ir tirando outras dúvidas, né? E fui olhar aqui para a gente retomar, já vi uma dúvida que se você puder responder, Tassiana, que Vamos é da lá. Paula. Para que serve o exame do cariótipo? Vamos lá. Bom, o cariótipo, ele tem diversas finalidades, tá? Bom, o cariótipo, ele pode ser utilizado para investigação de infertilidade do casal, quando eles têm aborto de repetição, para a gente saber se, de repente, aquele aborto pode ter ocorrido devido a gametas desbalanceados, né? E daí o feto, ele tem aí uma alteração cromossômica parcial que levou a esse aborto. Quando a gente tem uma criança com uma condição genética não elucidada também, um dos primeiros exames que costuma se ser pedido é o cariótipo, para a gente ver se essa criança não tem nenhuma translocação, não tem nenhuma trissomia, tá? O cariótipo também ele tem sido usado no estudo de aborto, mas ultimamente caiu a citogenética, ela tem algumas limitações, mas agora estão usando muito mais a técnica molecular para investigação de cariótipo. Então, esses são os usos principais aí do cariótipo, e serve para a gente ver os cromossomos em relação ao número e estrutura, né? A gente faz uma análise, geralmente é sangue, né? A gente coleta sangue do casal ou daquela criança com uma suspeita, quando, por exemplo, o casal, quando a gente está investigando infertilidade, a criança, quando a gente está investigando uma doença genética, a gente coleta o sangue, é feito um cultivo celular no laboratório, aí a gente para aquelas células na fase de metáfase e avalia, né, com uma coloração, os cromossomos, faz um bandeamento e avalia os cromossomos em relação ao seu número e sua estrutura. Perfeito. E outra dúvida que a gente recebeu foi a respeito de quanto tempo demora a pesquisa de PGTA. Então, a gente precisa primeiro pensar no tratamento em si como um todo, né, da fertilização. Normalmente, quando a gente começa o período entre a estimulação até a gente fazer a coleta dos óvulos, leva ali uma média de 12 dias. O momento da coleta é quando esses óvulos já vão se encontrar com os espermatozoides para começar a formação dos embriões. Os embriõezinhos, para serem biopsiados, precisam chegar a blastocisto, o que pode acontecer entre o 5º e 7º dia de desenvolvimento. Nesse momento vai ser feita a biópsia e esse material vai ser encaminhado. E aí, quando esse material chega, é uma análise demorada, Tassiana? Não, não é uma análise demorada, né? Se a gente for pensar no quão complexa porque no laboratório tem uma complexidade, né? Não é uma análise demorada. Em 7 dias, a paciente ela consegue ter esse resultado. Vamos pensar que esse material chega para a gente tem todo um protocolo aí de qualidade, a gente tira uma foto dos tubinhos identificados com o nome da paciente, fazemos um registro no sistema, depois a gente separa esses embriões para dar todo o início dentro do laboratório, né? A gente faz uma análise das células, amplifica aquele DNA, depois faz uma leitura por sequenciamento, e depois a gente tem que avaliar esses resultados. Com o uso
da inteligência artificial, isso ficou muito mais rápido, né? Mas se a gente for pensar 7 dias, é quase nada, né? Pelo tanto de informação que a gente pode aportar nesse teste. Com certeza. Então, é bastante rápido, né, da gente ter toda essa informação para poder seguir. Normalmente, quando a gente faz o estudo genético na clínica, o tempo que a gente está aguardando o resultado da análise é o tempo em que a paciente menstrua após a coleta e já é suficiente para a gente começar o preparo do endométrio e já ter o resultado para a gente poder seguir com a transferência. E nas dúvidas, a Giovana também mandou uma dúvida a respeito de sêmen de doador, se a gente teria indicação de fazer a biópsia nos embriões pelo fato da gente não conhecer a história do doador. Quando a gente vai analisar, eles também passam, né, Tassiana, por uma série de critérios para poderem ser doadores. Quem é afastado, né, esse risco aumentado de alterações, e é o que a gente comentou, a gente não consegue pesquisar aquilo que a gente não sabe se existe, né? A gente precisaria pesquisar um pouco mais guiado. Existem doadores que são rastreados para mutações e que são portadores de algumas mutações, mas quando isso acontece, o próprio banco de sêmen notifica de que você está escolhendo uma amostra de que esse doador tem ali uma mutação. E aí, nesses casos, pode ser necessário de que você passe por um rastreamento para saber se você também tem a mutação, para discutir a necessidade de fazer também um estudo genético no embriãozinho, né, Tassiana? Com certeza, Camila, é super importante isso que você falou, né? Geralmente os doadores de sêmen, eles são muito bem triados, fazem o cariótipo desses rapazes, também feito um teste de compatibilidade, um painel de portadores para ver se de repente eles têm alguma alteração, né, em algum gene de herança recessiva, que quando em conjunto com outra variante aí ligada ao mesmo gene possa gerar um descendente alterado, né? E as pacientes, elas recebem um laudo completo, notificando, e o ideal também é a gente ter informação do lado dela, conhecer o cariótipo dela, né? É importante a gente também saber se ela apresenta algum risco para essas condições que foram testadas, e daí decidir junto com o médico se vale a pena fazer análise no embrião. Né? Geralmente, a gente recebe bastante solicitação de pacientes que estão utilizando sêmen-doado, ou porque, às vezes, o marido tem uma doença genética, ou porque a paciente ela quer engravidar por conta mesmo, então a gente pode fazer sim, não temos restrições, né? Conversando com o médico, alinhando tudo, a gente pode fazer a análise para a paciente estar bem segura daquele embriãozinho que ela vai escolher para transferir. Perfeito. E até estou demorando um pouquinho para voltar para o nosso script, mas é porque a gente está recebendo bastante pergunta. Tá tentando cobrir o máximo que a gente consegue aqui, né? Sim, verdade. A Gabriela mandou para nós uma dúvida sobre a pesquisa do X frágil. Ela colocou: a pesquisa do X frágil é a mesma coisa do cariótipo banda G? A investigação e o segmento? Não, então, ultimamente para X frágil é uma condição, né, que ela está muito relacionada ao autismo nos meninos, e ela é ocasionada pela expansão de tripletos, o CGG, no gene FMR1, é um gene que está no cromossomo X. Antigamente se fazia muita análise pelo cariótipo, mas assim, não é um teste atualmente muito preferido. O que a gente faz é análise pela TP-PCR, né, uma técnica para a gente ver o número de expansões, e daí, dependendo do resultado, essas expansões são classificadas em algumas faixas. E no painel de compatibilidade genética que a gente oferece, a gente dá o resultado se as pacientes elas são pré-mutadas ou não, né? Então, tem a opção delas fazerem um teste mais completo para conhecer exatamente qual faixa que elas se encontram, né? E tem o teste só para ver, de repente, se são pré-mutadas ou não, que conferiria um risco aí maior de ter uma criança aí afetada. Perfeito. Dá boa noite aqui também para a Eliane, que colocou: boa noite, seja bem-vinda. Uma boa noite também para todos vocês que estão entrando aqui por agora. A gente vai deixar a live salva também no IGTV, mas podem ir mandando as perguntas, a gente vai conversando por aqui também. E aí, entrando agora na questão dos resultados, então, né? Quando a gente fez toda ali a análise, o que a gente tem de informação quando a gente recebe o resultado da biópsia, do estudo genético dos embriões, Tassiana? Então, a gente tem informação do número do embrião,
né? Temos, por exemplo, no PGTA e no PGTSR, a gente tem uma tabelinha com o número do embrião, o tipo de células analisadas, geralmente são células do trofectoderma. Temos o sexo do embrião, que é colocado também, e a gente tem a alteração que foi encontrada, ou se a alteração que foi encontrada, a gente coloca a neuploidia e o cromossomo envolvido, ou se não foi encontrada nenhuma alteração, a gente coloca que é o ploide. No caso, por exemplo, de um casal que tem uma alteração no cariótipo que está fazendo o teste de PGT-SR, né, para evitar o risco aí de descendentes com rearranjos estruturais desbalanceados, a gente sempre coloca no laudo a informação de euploide barra balanceado, normal barra balanceado, porque a gente não consegue enxergar uma translocação balanceada. A gente sabe que tem né, que não está tendo perda de material genético, ok, mas o NGS não é que seja uma limitação iGenomics, é uma limitação da plataforma NGS, então a gente não consegue enxergar. Então, por isso, por uma segurança e por nomenclatura, o laudo é liberado desta forma para o médico e o paciente. E no PGTM, a gente tem, então, uma análise dos embriões, a gente também tem o número dos embriões, as células que foram biopsiadas, a gente tem a descrição da variante, então, e se o embriãozinho é portador ou não, e depois, uma parte ao lado, a gente tem a informação do teste do PGTA, que é feito em conjunto, para o casal Exato. poder decidir aquele embrião mais, né, o melhorzinho para transferir. E a gente acaba sabendo o sexo, né? A gente acaba sabendo o sexo, exatamente. O que a gente não pode é escolher, né, Tassiano? Exato, escolher o sexo, assim, por escolher não é muito legal, né, mas assim, quando o casal tem uma condição ligada ao X, a gente sabe que a paciente ela é portadora, tem um filho com distrofia muscular de Duchenne, um filho com X frágil, para ela tá um pouco mais caro fazer o PGTM, a gente pode até oferecer uma seleção baseada em sexo. O único problema é que a gente pode estar transferindo, a gente pode estar excluindo meninas que sejam a gente pode estar excluindo meninos saudáveis também. Sim. Esse que é o problema, né? E transferindo meninas que são portadoras, porque assim, a gente vê menina, ok, menina é portadora, mas o ideal seria para aquele casal tentar selecionar um embrião que não tenha variante, né? Então a gente pode estar excluindo embriõezinhos bons, mas acaba sendo uma opção do casal, né? Tem casal que realmente não quer esperar a sonda, né? Que a sonda, o prazo é de 2 a 6 semanas, não quer esperar a sonda, quer agilizar o processo, então pode acabar fazendo, mas tem essa limitação. Exatamente. Então, só para a gente esclarecer duas questões aqui. Com relação à parte do sexo, os tratamentos de reprodução, eles são regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina, e segundo essa resolução, a gente não tem a permissão de selecionar o sexo puramente por escolha, isso não pode, tá? A gente só pode selecionar, como a Tassiana comentou, em casos de doenças ligadas especificamente ao sexo, né? E outra questão que às vezes gera muita dúvida é esse termo portador, porque a gente é muito acostumado a ouvir falar, portadora, então a pessoa é doente, ela é portadora de uma doença, né? Mas quando a gente fala do ponto de vista genético, a pessoa que é portadora, ela carrega a mutação, né? Mas ela não tem a doença em si, ela tem um gene alterado e não os dois, né? Que levariam ali a doença, né? Inclusive, essa é uma dúvida que a gente também recebe nos casos de pacientes que fazem o PGTM, então elas buscam ali, o casal vai buscar alteração em um gene específico, e às vezes tem embriãozinho totalmente livre da mutação, mas quando a gente faz a transferência não tem sucesso, e aí a gente fica com aqueles embriões portadores. E aí a gente pode transferir um embriãozinho que é portador da mutação? Então, a gente tem que pensar no tipo de herança envolvido, né? Se a gente está falando de uma doença dominante, na qual um único gene defeituoso é suficiente para a gente ter aí sintomas de uma doença, não. Né? Se a gente está falando de uma doença recessiva, por exemplo, anemia falciforme, né, que é muito frequente aqui no Brasil, sim, é possível, né? Porque o portador seria justamente igual um dos membros do casal, apenas porta, não, né? Numa doença recessiva você teria que ter 2 cópias do gene alterado para ter a doença se manifestando. Então, uma das cópias é funcional, então, ok, né? Numa doença ligada ao X, aí a gente teria que avaliar, né? A questão. Geralmente a gente prefere não, quando tem a mutação, a gente prefere não transferir. A gente vê se é uma menina, né? Portadora, ok. Depois que às vezes a paciente acaba investindo no PGTM, aí vê, nossa, eu só tive meninas e 2 portadoras, e aí? Ok, seria que nem essa pessoa. Perfeito.
Uma dúvida que as pacientes têm também, que a gente recebeu aqui na nossa caixinha de perguntas, foi a respeito da confiabilidade do resultado. Se existe a possibilidade desse exame ser um falso positivo ou ser um falso negativo, Tassiana? Então, o PGTA, tanto o PGTA quanto o PGTM, eles são técnicas muito robustas, mas como qualquer exame, como qualquer técnica, tem uma porcentagem de taxa de erro que é baixíssima, chega a 2%, nossa precisão, então, é de 98%, mas não existe nenhum teste que seja 100%, falo, nossa, fiz e, né, estou livre, porque tem algumas condições que a gente não consegue mapear, né, tem algumas condições que podem acontecer de novo, mas tudo que é possível de mapear, que a gente consegue analisar, a gente tem uma ótima precisão, 98%. E claro, né, algumas questões, por exemplo, entrando um pouquinho na questão do mosaicismo no PGTA, né, tem casos, às vezes, de pacientes, o que é o mosaicismo? Vou explicar aqui brevemente para algumas pacientes entenderem. Mosaicismo é a situação na qual a gente tem genomas, informação diferente. Então, a gente pode ter um grupinho de células 46XX e um grupinho de células 45X, tá? Então, aí é uma situação que a gente fala que é o mosaicismo. E, às vezes, a paciente, ela faz o PGTA e naquela porção de celulinhas que a gente analisou, naquelas celulinhas biopsiadas do trofectoderma, embrião normal. Aí, transfere, ok, consegue o beta positivo, só que daí depois de semanas acaba tendo uma perda. Aí fala, nossa, mas esse embrião tinha uma alteração, o que será que aconteceu? Então é uma situação, né, quando a gente consegue analisar o produto do aborto, se a gente conclui que a perda tinha uma alteração cromossômica, foi devido a uma falha cromossômica, aí é uma situação que a gente fala que é de mosaicismo, que é inerente à técnica, né, então são situações biológicas que a gente não tem controle, que pode acontecer. Mas é uma técnica já estabelecida, bem segura, tanto o PGTA quanto o PGTM. Perfeito. E aí eu vi aqui uma pergunta que você até já abordou, mas só para a gente especificar, que se a gente consegue rastrear autismo, que hoje é uma dúvida bem frequente, né? Exatamente, é uma dúvida muito frequente. O autismo, quando ele está ligado a uma doença genética, a gente consegue rastrear. Né? Então, assim, se o casal chega para a gente e fala, olha, meu filho, ele tem a síndrome do X frágil, ele tem alguma outra doença genética que cursa com autismo, né, que o autismo é uma das manifestações, a gente avalia o caso e geralmente consegue oferecer. Agora, por si só, né, é autismo, eu quero saber a cor dos olhos, mas eu quero que, até que QI, etc., essas coisas, assim, que a gente não tem, a gente não sabe o tipo de herança envolvido, gene, coisas que são multifatoriais, a gente não consegue oferecer uma análise. Perfeito. Vou dar uma olhada aqui nas dúvidas, para a gente ver se ficou mais algum outro tema que a gente não foi abordando também. O autismo a gente acabou de falar. Com relação a risco de dano para o embriãozinho, a gente falou no início da live. Então, Esther, a live vai ficar salva aqui no IGTV, depois você acessar, mas é um procedimento seguro quando bem realizado por um bom embriologista, tá? A respeito de dúvidas se fazer uma ou outra análise ou resultado de exames, aí o ideal é que a gente tenha realmente uma avaliação mais completa do caso, né, para que a gente possa fazer uma orientação adequada, né, e um aconselhamento adequado. E a Guta colocou, tenho 45 anos e um embrião que será biopsiado amanhã. Quais os maiores índices de alterações encontrados pela idade? Então, a gente sabe, né, como a gente comentou há um tempinho, que o passar do tempo faz com que a gente tenha realmente uma proporção maior de embriões alterados, né? Essas porcentagens, elas são um pouquinho variáveis na literatura, dependendo da referência que a gente for utilizar, mas às vezes, mas a gente pode encontrar porcentagens de que mulheres acima de 40 anos possam ter ali risco de 60%, 70%, às vezes até mais, de embriõezinhos alterados em estágio de blastocisto. A gente pode ter até taxas maiores que essas de embriõezinhos alterados, né? Então, realmente, assim, que bom que você tá partindo por esse caminho, né? Até para ter mais segurança ali, mais acessibilidade, né? No momento da transferência. Não sei se você quer complementar, Tassiana, com alguma alteração, informação específica.
É isso que você falou, Camila, é realmente, né, com o PGTA a gente consegue reduzir o tempo aí da paciente conseguir uma gestação e já saber, né, o que está alterado ou não, e que bom que ela esteja partindo para esse caminho, né, porque a gente sabe que com o aumento da idade a gente vai tendo aí a maior ocorrência de aneuploidias, né, então a gente acaba selecionando aí com o PGTA aquele embriãozinho melhor para gerar uma gestação saudável, até para não causar complicações para a gestante, né, para essa paciente, perfeito. Uhum. A Camila perguntou para você, Tassiana, se a gente tiver dúvidas, a Genomics pode esclarecer, se vocês dão esse suporte. Com certeza, damos o suporte, estamos super à disposição para marcar uma consulta de aconselhamento, né, o aconselhamento genético para explicar os nossos testes, para tirar dúvidas, pode mandar e-mail, o que for sempre mais fácil para a paciente, a gente pode ajudar, né, também em conjunto com a Ceferp, o que a paciente precisar conversar junto com a Ceferp e a gente está super à disposição para fazer esse caminho aí, né, multidisciplinar, para o paciente ter menos dúvidas possíveis, para a sua jornada ser muito mais tranquila. Uhum. Pessoal, a live no Instagram, ela tem uma duração fixa de 1 hora. Então, daqui 5 minutos, o Instagram, ele deve derrubar a gente. A gente ainda tem aqui algumas perguntas para responderem, tanto que a gente já tinha recebido quanto essas aqui. Se vocês toparem de continuar com a gente continua para responder aqui mais essas perguntas. Se vocês puderem só deixar para nós um comentário, se tudo bem, continua, ou se a gente marca uma outra live para continuar o assunto num segundo momento, a gente vai estar aqui para responder também, tá? Mas se vocês puderem continuar, avisa a gente aqui nos comentários também. A Rô Macli Souza colocou uma pergunta. Tive um bebê com cardiopatia rara que veio a óbito na cirurgia. Pretendo ter um novo filho, porém tenho medo de um novo caso. Há algum procedimento para rastreamento? Essa foi uma dúvida que a gente recebeu também com frequência nas caixinhas de perguntas sobre cardiopatia, se a gente consegue ter algum rastreamento voltado para isso. Sim, é possível a gente fazer esse rastreamento focado no PGTM, né? Mas então eu entendo o medo, né? E acho que essa criança não foi avaliada, então o ideal é que o casal busque por um geneticista, para o geneticista avaliar o histórico, avaliar os laudos e pensar numa abordagem focada para esse casal, para a gente ver, né, se existia realmente alguma variante que foi herdada nessa criança, qual que é o risco, se é de novo ou não, porque se foi uma variante que não é herdada, a gente assume que o risco de recorrência é baixo, então eles podem seguir para a FIV, talvez contar com PGTA para evitar o risco de aneuploidias, mas a gente precisa sim que esse casal passe com o médico geneticista para a gente poder saber como que a gente pode cercar melhor o caso. Uhum, perfeito. Vamos só ver se tem. Bom, o pessoal falou que fica, então a gente continua aqui com o script no final das Vamos dúvidas. lá. Bom, a Esther compartilhou aqui que também passou por isso, que a filha dela faleceu por cardiopatia e ela acabou fazendo a FIV também. A Camila agradeceu a sua disponibilidade. Um abraço, então, para Eliana, para Camila, Backzoid, para todo mundo que está topando ficar com a gente até tarde, né? E uma outra questão também que a gente tem muitas dúvidas é a respeito da clínica. Bom, então a gente fez o estudo genético, a gente tem essas informações, a gente cercou ali ao máximo. Tenho certeza que esse embriãozinho vai implantar, que ele vai gerar um bebezinho nascido, né? E infelizmente essa não é uma certeza, né, dentro da medicina reprodutiva. Quando a gente faz o estudo genético, o nosso objetivo é sim ter mais informação para que a gente seja ali mais assertivo na seleção do embriãozinho para a gente transferir, mas a gente sabe que não é o único fator que vai levar também ao sucesso na implantação, né? Quando a gente vai avaliar, a gente precisa saber fatores relacionados ao endométrio, será que existe alguma alteração, alguma suspeita de alguma deformidade ou alguma outra alteração endometrial que precise ser investigada e tratada? Será que existem outras questões relacionadas ao embriãozinho? A gente precisa conhecer a morfologia do embriãozinho, que também diz muito a respeito do potencial daquelas células, né, de continuarem ali o desenvolvimento também. Tá? E uma pergunta que a gente recebeu foi qual é a chance de implantação
de um blasto euploide e um blasto sem a biópsia. Na verdade, um conceito para a gente entender é que, assim, esse potencial desse embriãozinho implantar e nascer, ele vai ser inerente a ele, se a gente fizer a biópsia e conhecer a carga genética ou não. Então, teoricamente, se aquele embriãozinho ele tem um bom potencial de implantação, ele vai nascer com a biópsia ou sem a biópsia. Começou uma contagem regressiva, eu vou encerrar só para não cair no meio do raciocínio, vou começar outra live, tá bom? Ok. Aqui um minutinho. Para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, eu só encerrei a live pelo Instagram por conta da limitação de tempo. Estou esperando aqui a Tassiana voltar. Pronto. Já aceitei, pessoal. Vou só esperar a Tassiana poder entrar aqui de novo. Pronto. Então, a gente estava respondendo a questão das chances, né, de implantação, e esse potencial, ele é inerente, como a gente estava falando, ao embriãozinho. O que acontece é que quando a gente sabe a carga genética daquele embriãozinho, a gente tem como inferir mais informações, e com isso a gente pode estimar uma chance de sucesso maior, né? Bem genérica, sem a gente individualizar, a gente espera uma chance de um embriãozinho nascer normalmente numa transferência em torno de 30% a 40%, e quando a gente fala de embriõezinhos saudáveis geneticamente, a gente pode chegar a 50%, 60%, tá? Mas isso depende muito, não tem como a gente aplicar essa mesma taxa para todos os casais, a gente precisa conhecer outros fatores, como a causa da infertilidade, a reserva ovariana, a qualidade dos embriõezinhos, alterações uterinas, para a gente refinar um pouquinho mais ali com relação a essas chances de sucesso, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa, Tassiana, ou complementar também. Camila, é isso mesmo, complementando, como você falou, acho muito importante a gente estudar o endométrio, né, porque é o que a gente fala muito quando a gente vai explicar um pós-laudo para uma paciente, que, eu tenho um euploide, mas qual que é a chance? Então, a gente precisa que aquele endométrio esteja receptivo, que a gente não tenha um perfil dominante aí de bactérias patogênicas. Então, isso é um assunto para uma outra live, depois a gente fala de endométrio, mas é tudo isso que você falou, né? A paciente, ela ser avaliada, ver se a gente não tem aí nenhuma patologia uterina, né? Além do embrião euploide, já é um bom caminho andado, mas a gente precisa ver o outro lado, né? Porque é a casinha do embrião, né? O endométrio, onde ele vai ficar. Então, a gente precisa certificar que tudo esteja ok, que esteja no ambiente bom para a gestação seguir. Exatamente. Olha, a gente já voltou aqui na live com uma ótima notícia. O Instagram é Bela Mulher Araraquara. Ela comentou: boa noite, fiz a FIV com vocês, deu super certo. Fiz biópsia do embrião. Olha que legal. Tem Ai, que notícia boa, que bom. De todos nós aqui. Que ótimo, parabéns, Pepe, que bom, felicidade. Muito bom, a gente fica muito feliz. É uma escalada, né? Uma notícia ruim deixa a gente desanimada. A gente fala muito com as pacientes também, né? Para explicar os laudos, os resultados. A gente sabe que não é fácil, mas quando consegue, assim, é uma alegria muito, todos, muito bacana, né? De todos, verdade. Muito bom. Todo mundo comemora junto. Estou vendo aqui algumas mamães escondidas aqui, com o bebezinho na barriga. Mas que eu estou vendo aqui os comentários e estou reconhecendo o nome, a foto. Ai, que bom. Geroína, um abraço, Geroína. Nossa, criança mais linda. Parabéns. E
falando também dessa questão dos resultados da FIV, né, na parte da análise genética, uma coisa que auxilia quando a gente tem o resultado genético do embriãozinho é com relação a essa assertividade e a possibilidade, então, da gente selecionar melhor, refinar melhor o embriãozinho para transferência. Com isso, a gente aumentar a possibilidade de transferir um embriãozinho de cada vez, né? Porque, teoricamente, se a gente já tem mais informação daquele embriãozinho, a gente já tem uma estimativa melhor de potencial, e com isso a gente tenta controlar ali o risco de gravidez múltipla, né? Quando a gente transfere um embriãozinho biopsiado, esse embriãozinho ele tem um risco um pouquinho maior que os outros embriõezinhos de dividir e virarem dois bebês, pelo fato de a própria realização da biópsia já fazer um hatching, né? Então, uma aberturinha ali na zona pelúcida, como se fosse na casquinha ali que está envolvendo o embriãozinho, e com isso ele pode ter uma chance um pouquinho maior, mas é um aumento pequeno, da probabilidade de gêmeos idênticos, né? E como a gente comentou um pouco antes também, onde a gente espera que a análise genética, um dos pontos mais importantes que a análise genética impacte para nós nas chances, principalmente de por essa assertividade da gente poder passar por menos transferências, então com isso a gente ter menos abortos e ter um tempo menor para chegar no nascimento do bebê, né? Porque a gente sabe, é exatamente o que você, Tassiana, falou, é uma escalada, a gente costuma falar o inverso, a gente costuma falar que é um funilzinho, né? E vai afunilando até chegar ali nos bebês nascidos, né? Mas que realmente, quanto mais informações a gente pode ter para se cercar e para tentar minimizar ali o nosso luto ao longo dessa escalada ou dessa passagenzinha ali pelo funil, mais confortável, né? A gente tende a passar pelo processo todo da fertilização, né? A Ana colocou, tem um embrião biopsiado pelas... Acho que teve um delayzinho ali na fala, né? Foi. Tem um embrião euploide biopsiado pela Genomics, pretendo transferir em dezembro. Segura a ansiedade até lá. Ai, Ana, mas está passando tão rápido, né? Ou não, né? Mas é tanta mudança, que se Deus quiser vai chegar e vai ser esse, né? É verdade. A gente tinha recebido também uma pergunta que a gente acabou abordando um pouquinho, que foi da Rafaela, se o embrião pode ser descongelado para fazer a biópsia e recongelado, que é o que a gente tinha comentado um pouco antes na live, que a gente pode fazer isso, mas a gente precisa avaliar a real necessidade da gente fazer essa biópsia, já que a gente vai agregar ali duas manipulações no embriãozinho pelo momento do descongelamento e do recongelamento dos embriõezinhos também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguma coisa, Tassiana, até agora que você queira complementar? Vou dar uma olhada nas perguntas para ver se ficou alguma. Eu acho que a gente cobriu boa parte das dúvidas que foram chegando, né? Se a gente esqueceu, se a gente não viu alguma questão também, a gente está super à disposição para conversar com as pacientes, fazer um assessoramento aí junto com a Ceferp e ajudar as pacientes a ficarem mais tranquilas com relação às suas dúvidas, né? Se faz a biópsia do sêmen ou do embriãozinho, a gente estuda a genética, Esther, do embriãozinho já pronto, né Tassiana? Uhum, exatamente. Uhum. Que a gente avalia, né? A gente está avaliando as células do trofectoderma, né? Então a nossa tecnologia está padronizada, não tem como a gente avaliar só a informação do sêmen, a gente não sabe se de repente o óvulo que está trazendo alguma informação aí alterada, então a gente precisa avaliar. A gente avalia o conjunto embrião, até porque o embrião não se faz somente com sêmen, né? Então a gente precisa dos dois gametas aí para termos ele formado. Uhum. Exato. Mas é como você colocou, Camila, um doador, por exemplo, a paciente ela vai fazer uma inseminação, né? Esse doador, geralmente, ele é bem triado, né? Ele é muito triado, eles fazem várias análises, fazem teste de portadores também, fazem análise para DSTs, então é bem tranquilo. É uma abordagem para as pacientes que não querem partir logo de cara para uma FIV.
né? E, na verdade, o que é importante a gente colocar é que, assim, o fato da gente fazer uma fertilização não vai aumentar a nossa chance de ter alteração genética, né? Exato. Essa chance, ela é inerente a nós, né? O nosso processo reprodutivo como ser humano, ele é muito ineficiente, né? Quando a gente compara a outras espécies. Então, eu costumo falar isso bastante quando a gente conversa sobre teste negativo, né? Se a gente for comparar, às vezes um cachorrinho, um gatinho que tem um período fértil tem um monte de filhotinho e a gente leva um tempo para chegar em um nascimento do bebê, justamente porque a nossa taxa de formação de embriõezinhos alterados, seja do ponto de vista genético ou até mesmo celular, ela é alta, né? E isso limita as chances mesmo em tentativa espontânea. Tanto é que a gente costuma orientar ali um período de tentativas maior para a gente poder falar em investigação, em infertilidade, né? Que normalmente é de 1 ano para pacientes até 35 anos, justamente para que a gente possa, nesse período, ter exposto ao nosso útero embriões com patrimônios genéticos diferentes e até a gente chegar ali naquele embriãozinho que tenha o potencial genético e celular de implantar e de chegar no bebezinho nascido. Então, o fato da gente fazer a fertilização, ela faz com que os processos em si, eles se tornem visíveis. A gente sabe quantos óvulos a gente teve, a gente sabe o momento da formação dos embriões, a gente sabe a hora que o embriãozinho chega, mas essas limitações reprodutivas, elas são inerentes a nós, né? E a gente carrega essas limitações para qualquer tratamento que a gente for fazer, né? E a gente teve uma pergunta, eu tenho 38 anos, preciso fazer a biópsia antes da transferência? Não tem como a gente dizer, a princípio, só pela idade, né? A gente precisaria avaliar outros fatores do histórico, né? Para considerar se o risco seria aumentado ou não, se tem história de falha de implantação, de abortos, de outras alterações, se você tem uma pesquisa do cariótipo, por exemplo, né? Seriam fatores que ajudariam ali no refinamento dessa indicação ou não do estudo genético, né, Tassiana? Perfeito, exatamente, Camila. O tratamento ele tem que ser individualizado, né? Claro que o PGT-A é indicado para as pacientes já nessa faixa etária, né? Pelo risco das alterações que a gente sabe, mas a gente tem que avaliar a paciente, o histórico dela, cada caso é um caso, né? A gente tem algumas coisas gerais, algumas indicações que a gente fala, mas nada melhor do que o médico para sentar, conversar com a paciente, entender o que ela está buscando, o que ela está precisando, se tem histórico de filho nascido com malformação, se mudou o parceiro, porque às vezes a paciente fala, nossa, mas eu não tive problemas para engravidar, mas aí mudou de marido e não está mais conseguindo, sabe? E de repente acha que o problema é com ela, ou de repente passaram muitos anos, ela já se encontra em outra idade, não está mais conseguindo. Então, individualizar o tratamento e saber, né, mais do histórico dessa paciente para a gente poder indicar a abordagem mais assertiva. Mas com certeza com o PGT-A, o tempo para conseguir uma gestação, ele é menor. Perfeito. A Ana que sou eu e o doutor Anderson que vamos transferir, que ela está super confiante. Nós também, viu, Ana? Depois de tanto sufoco que a gente já passou, que chegue a parte boa, né, Ana? Com certeza. Bom, uma pergunta que a Clariane mandou a respeito de descongelar para biopsiar, a gente já respondeu também, Clariane. Então, no início da live que vai ficar salva no IGTV, você pode encontrar, mas a gente pode sim fazer se houver indicação, tá? No restante, acho que era isso, então, do que a gente tinha programado, das principais dúvidas que a gente recebeu também. Sei que é um tema bem abrangente e que gera outras dúvidas mais específicas, então, se vocês tiverem qualquer outra dúvida que não tenha sido abordada por aqui, fiquem à vontade para mandar mensagem para nós, pelas nossas redes sociais, pelos outros canais de comunicação que a gente tem através do Ceferp Abraça também. Fica aqui, como a Tassiana já deu a deixa, um convite para um dia a gente fazer uma live falando do endométrio, né, já que a gente com certeza um pouco mais sobre o embrião, que a gente entenda também, né, o outro lado do que vai receber, né, da estrutura que vai receber ali os embriõezinhos. Queria agradecer a Tassiana e a Igenomics pela disponibilidade, pela parceria de sempre também. E agradecer todas vocês que acompanharam a gente aqui até essa hora, vieram para a próxima live. Muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários. A gente fica muito feliz de poder estar mais próximo e poder ir tirando todas as dúvidas, o máximo que a gente
puder por aqui também. Assim como a Tassiana comentou, todos nós estamos à disposição para esclarecimentos, para a gente marcar, para poder conversar e individualizar um pouquinho mais esse rastreamento e esse aconselhamento também, tá bom? Então, muito obrigada. Se você quiser também, Tassiana, se despedir. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cefep. Obrigada, doutora Camila. Foi um prazer. Agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora para tirar as dúvidas, escutar mais um pouquinho. O bate-papo foi muito bom, muito enriquecedor. Que bom. Então é isso, gente. Obrigada, um abraço e até a próxima live na semana que vem. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.